Faltam 10 dias para o UFC 300 e a gente segue firme nessa maratona de analisar luta a luta desse card que em termos técnicos é o maior de todos os tempos do MMA. Eu me chamo Gabriel Mota e bem-vindo à tripulação do MMA Pirata. Mas antes de eu apresentar para vocês o duelo de hoje, eu peço humildemente que você deixe o like, clincha nele e não larga nunca mais, porque eu preciso pagar a ração da minha cadela pirata. E vamos fazer o seguinte, rapaziada, compartilha com a rapaziada, vamos deixar todo mundo bem informado pro UFC 300. Eu vou também trazer aí alguns conteúdos para ensinar a galera a assistir e entender luta, mas hoje o assunto é Brasil versus Brasil, o terror do pachequismo. Então vamos logo para esse duelo aí, sem muita enrolação. E o duelo de hoje, rapaziada, é entre Marina Rodrigues e Jéssica Batistaca Andrade. Para essa luta, rapaziada, eu analisei a luta contra a Yan Xiaonan. Também analisei a luta contra a Amanda Lemos, contra a Valentina Shevchenko e contra a Rose Namajunas. Já para análise da Marina Rodrigues, eu analisei a última luta dela contra a Michelle Waterson, a luta dela contra a Virna Jandiroba e a luta contra a Amanda Lemos. Sobre a Marina Rodrigues, ela entra sempre na base destra e ela tem uma guarda muito semelhante ali de uma mescla entre Muay Thai, MMA e boxe, ou seja, aquela mãozinha ali, como dá para ver na foto, de trás fica sempre protegendo o queixo, enquanto a outra mão mede um pouco a distância. Ela também tem uma boa guarda de ombro, ela tá sempre com o ombro da frente um pouco mais levantado, protegendo a lateral ali do maxilar e do queixo. Bom, a Marina Rodrigues tem boas mãos, ela tem bons diretos, ótimos ângulos, ela usa todo tipo de direção de soco, cotovelo, clincha muito bem, então ela tem braços também longos para manter bem a distância. Ela também chuta muito bem de todos os ângulos, ela chuta alto, chuta lateral, ela pisa bastante no joelho, dá bastante frontal. Ela tem uma qualidade muito boa também nas joelhadas dentro do clinch, nas joelhadas no clinch na grade, nas joelhadas voadoras. Realmente ela tem uma movimentação com as pernas também excelente, é uma trocadora nata. Circulando, andando pelo ringue também, pelo cage, ela também tem uma movimentação excelente, ela tem uma base que não é tão paralela, então realmente quando o atleta adversário vai tentar chutar, ela tem a capacidade de compassar, ou seja, ela gira dentro do próprio eixo, levantando a perna ou tirando a perna do raio de ação e também facilitando para que ela não fique presa às tentativas de double leg ou single leg dos adversários. Porém, a gente já entra nesse quesito. Ainda falando sobre movimentação, ela tem uma boa defesa e ótimas esquivas, mas não essa esquiva que a gente está acostumado a ver de boxe, né, movimentação de cabeça. Ela tem uma esquiva que ela consegue tirar o corpo inteiro dela a partir da movimentação e também ela consegue circular ao redor do cage de maneira bem eficiente aí. Ela apara muito bem os golpes com a mão e também protege o queixo e apara com o ombro. Então isso também é uma técnica ali que dá pra gente puxar um pouquinho do boxe, mas ela realmente tem uma técnica muito boa nessa parte. Já o queixo dela, eu acho o queixo dela forte. Apesar dela ter sido nocauteada pela Amanda Lemos, eu achei a parada um pouco rápida demais, pouco forçada, e ela não costuma acusar golpes, então ela recebe bons golpes, mas assim, ela costuma não sentir, não demonstrar muito isso nessas últimas lutas que ela teve. Apesar dela ser uma excelente striker, às vezes eu acho ela um pouco passiva demais dentro da luta, ela espera muito a luta acontecer e às vezes não aplica muito volume de golpes, o que nessa luta, por exemplo, seria essencial para ela vencer a Jéssica Andrade. Já a Jéssica Andrade tem um poder de nocaute bem razoável, onde ela investe bastante nos golpes laterais. Por vezes ela aplica um volume muito alto de golpes e golpes fortes, que se pega no queixo da galera, derruba, que é uma barbaridade. A questão é, ela tem uma movimentação que ela não tinha antigamente. O que eu quero dizer é, antes ela se movimentava muito bem e inclusive mexia muito a cabeça, principalmente depois da primeira luta, na verdade, no caso a revanche contra a Rose Namajunas. Porém, hoje em dia, ela não movimenta muito, ela fica um pouco mais plantada, não movimenta bem a cabeça, tem poucos chutes e aceita demais a briga. Ela entra em investida, jogando muitos diretos, muitos cruzados, porém, ela se expõe, ela recebe os golpes no queixo diretos, limpos e aceita. Já no grappling dessas duas, o que a gente pode ver? A Marina Rodrigues é uma atleta bem arisca no solo. Toda vez que ela é quedada, ela é bem agressiva, ela golpeia bastante com o cotovelo. Aqui já dá pra citar três coisas ao mesmo tempo, né? Ela sabe travar bem a luta, ou seja, se ela estiver tomando muito golpe ou se ela estiver muito longe da grade, ela sabe se preparar para chegar até a grade se arrastando
travando a guarda do adversário, ela tem boas levantadas, ela empurra bastante o adversário com o quadril, né, com o pé no quadril, no caso, e ela não se afoba. Nos momentos onde ela teve ali perto de ser finalizada, ela não se afoba. Ela pode fazer ali uma careta ou outra, mas você percebe que ela tem ali um sangue frio para se ajeitar e tentar sair da finalização, o que é um ponto bem positivo para ela. Porém, no caso, ela é muito quedável. Ela é quedável principalmente por atletas que abafam ela, ou seja, aceita tentativas de queda em excesso quando o atleta fica ali naquela insistência. Se o atleta gruda nela e tenta empurrar para grade, se o atleta gruda nela e tenta fazer o single ou double leg, ela aceita. Por quê? Porque ela é boa de clinch, ela tem um clinch muito forte e ela agride muito no clinch. Então, para ela, às vezes, eu acredito que ela pense ser favorável para ela que o atleta se aproxime. Já a Jéssica Andrade, ela é muito forte no jogo de grappling, no sentido de força física mesmo, não de qualidade técnica, mas ela é muito forte, ela consegue levantar os adversários, ela consegue empurrar os adversários, travar o adversário na grade, e ela tem um bom controle de solo. A questão é que ultimamente ela anda cedendo posições para que a luta volte em pé. Isso para mim não é uma boa ideia para essa luta. Ela também tem boas entradas de queda, principalmente no single e no double leg, e também tem boas quedas de quadril. Mas de novo, ela tem boas quedas, mas por vezes ela prefere ceder a posição, ceder a queda, deixar para lá para levantar a luta novamente, e isso para mim não é uma boa ideia, repito. Ambas são atletas oportunistas. O que eu quero dizer com isso? Se elas enxergam ali uma finalização, elas tentam. A Marina Rodrigues não chega a finalizar de fato, mas ela tem ali aquela movimentação de vou tentar te finalizar para que você abra a mão da posição e a gente volte para uma posição que fique melhor para mim, ou lute em pé novamente. E nesse caso, a Jéssica Batistaca não, ela já finaliza se ela conseguir, principalmente em guilhotinas, em mata-leão, que ela conseguir aplicar de jiu-jitsu. Se ela enxergar a oportunidade, ela tenta. Já o gás das duas, né, o tanque de gasolina das duas, a Marina Rodrigues, ela tem um desempenho assim bem estável, bem regular. Ela tem um bom condicionamento e aguenta tranquilamente 3 rounds. Eu não vi em nenhuma luta dela ela perder velocidade técnica ou se afobar de qualquer maneira assim. Já a Jéssica Batistaca, ela suporta 3 rounds, porém ela perde reflexo e perde movimentação, mas não é sempre. É quando ela não dosa, quando ela gasta muitos rounds ali, vamos dizer, o primeiro e o segundo, aplicando muitas investidas e depois aplicando muito jogo de grade, de grappling, ela tende a perder o gás. Porém, eu acredito que seja mais uma questão de falta de QI, a gente já vai entrar nesse assunto, do que de fato falta de condicionamento. E aqui, rapaziada, eu tenho que fazer uma pausa porque eu acredito que aqui será onde a luta irá se desenrolar. Quer dizer, como ela será... Aqui é o ponto crucial da luta, é isso que eu quero dizer. Porque a Jéssica Batistaca, ela tem muita força, muita pujança física. Já a Marina Rodrigues é o quê? Volume de golpes, tem ali um certo poder de nocaute, porém ela agride o tempo todo e vai construindo o nocaute. Às vezes ela, inclusive, assim... moe a carne durante 5 minutos para depois fazer o hambúrguer no segundo round, entendeu? Se você quiser, pode dar uma olhada na última luta dela contra a Michelle e você vai perceber que ela tem um volume, mas ela não apaga o adversário, e por vezes ela também não dá um knockdown, por vezes, porque ela já nocauteou de fato outras atletas, né? Já a Jéssica Batistaca, ela poderia muito investir no quadril dela e no single leg, double leg dela. Por quê? A Marina Rodrigues, eu já coloquei tudo aqui de uma vez porque pra gente ir direto ao ponto. Ela tem um bom QI, ela mede muito bem a distância, ela dosa a agressividade dela e ela parece conhecer suas fragilidades do solo. Ela não tenta ficar defendendo quedas quando ela percebe que vai cair. Quando ela percebe que não vai dar pra ela, o que ela faz? Ela já começa a se preparar pra se posicionar pra chegar perto da grade ou então pra levantar. Então, por vezes, ela é quedada e você percebe uma frieza no olhar dela de, tipo assim, beleza, eu caí, então já vou me ajeitar aqui pra trazer essa luta de pé. Uma outra coisa também é que ela é uma atleta bem fria, ela estuda bem a luta enquanto a luta acontece e parece não se arriscar. Infelizmente, já o QI da nossa querida Jéssica Batistaca Andrade é um QI mediano, e eu falo isso com certo pesar, porque ela aceita demais a trocação, ela fica tempo demais na trocação, quando ela poderia muito bem tentar quedas. Isso ficou claro na luta contra a Rose Namajunas e outras lutas também. Tá certo que ela pegou bastante grappler, mas mesmo assim
ela tem um chão que ela poderia trabalhar mais, mesmo que só para pontuar ou só para agredir ou até mesmo para ganhar ali um round cozinhando, mas ela não faz isso, ela gasta muito tempo na trocação. E o gás dela é irregular, porque por vezes ela tem um gás bom e dura 3 rounds, por vezes ela começa a arrefecer ali entre o segundo e o terceiro round, o que não dá pra entender direito. E ela regrediu na movimentação. Se a gente ver a segunda luta dela contra a Rose Namajunas, ela tava com uma movimentação ágil, rápida, movimentação de cabeça muito boa, e ela simplesmente abandonou isso, independente da categoria em que ela esteja. Ela abandonou esse tipo de coisa e ela fica muito mais plantada, jogando ali aquela natação de cruzados ali, que por vezes pega, mas por vezes não pega, e quando não pega, ela tá muito aberta a receber golpes diretos e cruzados, que é quando ela cai. O último ponto é, ela não varia de plano, então ela às vezes tá ali apanhando, a estratégia dela não tá funcionando e ela insiste nisso assim por 15 minutos sem parar. Ela tá tentando a mesma coisa esperando resultados diferentes. Bom, rapaziada, pra mim, o veredito foi assim, menos difícil de chegar do que eu imaginei que seria. Eu acredito que a Jéssica Batistaca Andrade é uma excelente lutadora, e ela tem condição total de trabalhar em cima de uma queda ou ali de cozinhar a Marina Rodrigues, porque elas têm uma disparidade muito grande de altura. Então, o centro de gravidade da Marina Rodrigues é alto, enquanto o da Jéssica Batistaca é baixo, e ela tem uma alavanca ali muito forte para grudar nas pernas da Marina Rodrigues, que não lida bem com adversários que fecham um gancho na perna, juntam as pernas dela durante ali o processo de controle de posição, como a Virna Jandiroba fez. Porém, o QI da Jéssica Batistaca transformou ela numa nocauteadora, numa boxer, então ela aceita muito tempo a trocação, e na trocação a Marina Rodrigues tem muita vantagem, não só na quantidade de golpes, como na qualidade dos golpes, na variedade. Ela dá muito joelho, e o queixo da Batistaca tá bem mais baixo do que o queixo, por exemplo, de outras atletas mais altas, ou seja, o joelho vai chegar primeiro. Da Jéssica Batistaca, que às vezes vai nadando pra frente totalmente aberta, tá recebendo golpe, continua insistindo e continua recebendo golpe. Então, a minha primeira opção seria decisão unânime para nossa querida Marina Rodrigues, talvez um nocaute. E caso a Jéssica Batistaca consiga botar o QI dela em prática e focar em grudar e quedar, ela vai ter muito sucesso, mas eu acredito que ela não vai fazer isso, e a movimentação dela, e como a luta começa em pé, eu acredito que nesse caso a Marina Rodrigues vai levar uma certa vantagem aí. Eu não ia fazer, eu estava indo de Jéssica Batistaca até começar a analisar as lutas, então vamos que vamos, né? Bom, rapaziada, a minha análise é essa, espero que vocês tenham gostado aí. Vou pedir um favor pra vocês, não somente o clinch no like, compartilhar e mandar pra galera aí que vocês gostam, mas vamos fazer o seguinte: toda vez que vocês vierem aqui assistir meu vídeo, chegou ali no fim de um setor ali que eu analisei, dá uma printada, printa ali a tela, que vai estar tudo bonitinho separado para vocês, que nem uma videoaula, que nem aquele resuminho que você pede pro seu colega porque você não quer estudar. Printa e manda nos grupos, principalmente a galera que gosta de apostar, fazer palpitão no Fantasy e tudo mais, porque ali vai ter as minhas redes sociais e você vai estar me ajudando, certo, rapaziada? Até porque eu preciso pagar a ração da Tifa, que é cara, demorou? Então, rapaziada, a minha análise é essa: Marina Rodrigues por decisão. Por hoje é isso, a gente segue firme nessa maratona. Eu vou deixar aqui em cima, ou aqui em cima, não sei, o link da playlist, porque todas as videoanálises estão lá. Quando chegar perto do evento, você pega e assiste tudo bonitinho, printa, manda pra galera e tudo mais, pra você poder ter as odds aí em dia. Então é isso, rapaziada. Um beijo e foi! Perfect.